Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras vence mais uma, segue líder, cada vez mais líder, apesar da arbitragem. Teve muita polêmica no Castelão. O Scarpa é craque, impressionante o que faz. O Dudu jogou muito bem e o Lopes foi decisivo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Palmeiras devolveu aquela derrota na estreia no Allianz Parque e agora venceu o Ceará na primeira rodada do retorno por 2-1 no Castelão. Uma vitória muito importante em que o Palmeiras precisava em termos de tabela, inclusive descansou a semana, colocou os principais jogadores e a última derrota do Palmeiras como visitante no Brasileirão, ela foi no próprio Castelão, só que na 30ª rodada do Brasileiro do ano passado para o Fortaleza. Desde então, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa. As duas únicas derrotas que o time tem no campeonato foram em casa, uma para o Ceará na primeira rodada e a outra recentemente para o Atlético Paranaense do Felipão. Só. Fora de casa é um time que não sente e continua somando pontos, chegou a 42. Se o Corinthians vencer o seu jogo, chega a 38 e mantém os mesmos 4 pontos de diferença, uma rodada, né, em relação ao segundo colocado. Se o Fluminense vencer o seu jogo na segunda-feira, chega no máximo a 37, fica 5. E o Galo, hoje, nesse momento, tem 10 pontos do Palmeiras. Se vencer o seu jogo, vai a 35 e fica a 7 do líder da competição. É impressionante o que o Palmeiras está fazendo no Brasileiro. Tem aí uma semana de Libertadores, né, que vai ser muito importante contra o Atlético Mineiro, um confronto realmente que vai mexer com todas as estruturas, mas como a semana foi de Copa do Brasil e o Palmeiras não está mais, ele pôde descansar os seus jogadores, fazer treinamentos e tudo mais, e colocou os principais em campo, ainda sem o Rony, mas com praticamente o seu time titular. E aí a gente tem no Gustavo Scarpa uma figura que tem se tornado impressionante, né? Como o Rafael Veiga, ao lesionar e voltar não no mesmo nível ainda, tomara que na sequência ele consiga retomar o seu nível de atuação, o Scarpa botou a bola embaixo do braço e resolveu ser o meia armador do time, decidindo jogos, com assistências, com passes decisivos, com o envolvimento, com a liderança técnica, né, que a gente tem visto no Palmeiras. O primeiro gol sai dos pés do Dudu num rebote de um chute do Scarpa. O segundo gol, o primeiro do Flaco Lopes, como jogador do Palmeiras, sai numa assistência maravilhosa do Scarpa. Ele realmente foi o cara do jogo. Mas a gente teve outros destaques. O Dudu, cara, é impressionante. Eu ainda me impressiono como o Dudu consegue jogar bem sempre. Sempre. A gente pode não falar dele num jogo em que ele não deu gol, não fez gol e não deu assistência, mas ele faz o time jogar. Contra o Inter, por exemplo, ele jogou um primeiro tempo, saiu cedo até no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele bagunçou o lado direito defensivo do Inter. Todas as jogadas saíam pelo lado esquerdo. E ele já jogou pelo lado direito, ele já jogou pelo lado esquerdo, ele já jogou por dentro. Ele carrega o time, ele foi decisivo ao fazer o primeiro gol, ele foi decisivo ao cavar a expulsão do Richarlison no começo do segundo tempo. O Dudu é impressionante, cara. Por mais que a gente valorize o Scarpa, chegada do Lopes, o Rafael Veiga em determinado momento foi o principal cara do time, o Gustavo Gomes, que é um fenômeno, o Everton no gol, o Dudu, a regularidade dele é sempre em altíssimo nível, é impressionante. E às vezes a gente acha que se acostumou, né, a ver o Dudu sempre bem, a gente não fala tanto dele, por isso que eu faço questão de frisar mais uma boa atuação do Dudu. E sobre essa falta do Richarlison no Dudu, que foi fora da área e que o VAR chamou para expulsar porque era uma chance clara de gol, um lance para ser resolvido no campo, começam ali os problemas da arbitragem. Um lance para ser resolvido no campo e o Daronco precisou do VAR para expulsar o Richarlison e aí houve uma falta que foi fora da área, não um pênalti, chance clara de gol. O Ceará fica com 1 a menos no começo do segundo tempo. Só que ainda no primeiro tempo, no finalzinho do jogo, tem um pênalti claro do Gustavo Gomes no Mendonça, que ele deixa o braço no pescoço do jogador do Ceará, em que o Daronco não vê, o VAR também não vê. Rodrigo Nunes de Sá, vamos dar nome aos bois aqui. Rodrigo Nunes de Sá, no VAR, Anderson Daronco no campo. Nenhum marca aquele pênalti do Gomes. E aí eu só posso pensar desta forma. Quando ele marca o pênalti do Danilo no Vina, no segundo tempo, eu acho que rolou aquela... que não é... Não vou aqui determinar que seja proposital. Às vezes é inconsciente do árbitro. A chamada lei da compensação. Quando você fica com uma coisa na cabeça, um lance, e às vezes a informação chega no vestiário também, né? O lance foi no primeiro tempo. Como ele ficou na cabeça de que não marcou um pênalti, se houvesse um lance duvidoso,
a tendência seria marcar, foi o que aconteceu. É um lance interpretativo, porque há o contato, mas convenhamos que não é um contato suficiente para derrubar o Vina, que valoriza, se joga e tudo mais. Não tem como ser pênalti nesse lance, mas por que o VAR não entra? Por dois motivos. Um, porque o VAR concordou com a marcação do Daronco, e outro, porque isso tem acontecido, isso é a orientação do Wilson Luiz Seneme, o chefe da comissão de arbitragem. Quando existem lances interpretativos, discutíveis, lances de contato, você deixa que o árbitro de campo resolva. Ele marcou no campo? Beleza. A menos que não houvesse um contato. Se o Danilo não tivesse encostado no Vina e o Daronco tivesse marcado o pênalti, aí o VAR entraria para dizer, olha, eles nem se encostaram, não tem como ser pênalti. Eu ainda acho que não tem como ser pênalti mesmo com o contato, mas o contato faz com que o VAR considere interpretativo e deixe nas mãos do árbitro de campo. Um erro em cima do outro, né? Porque eu também considero que, como se trata de um erro claro e óbvio, você tem que chamar o árbitro para ele ver por outro ângulo que realmente não houve uma infração na jogada. Enfim, e aí, cara, mesmo com um a menos, esse pênalti devolve o Ceará para o jogo. O final do segundo tempo é uma loucura, porque é uma pressão do Ceará. Logo no minuto seguinte, o Everton sai jogando ali, meio que se atrapalha. O Ceará poderia ter marcado o segundo gol, busca o empate até os minutos finais. Um jogo que estava controlado pelo Palmeiras, né, um 2-0 no primeiro tempo, com um jogador a mais, de repente vira essa confusão na reta final, muito por conta dos problemas da arbitragem. E aí o final do jogo teve declaração do Scarpa dizendo que tá estranho, porque o Palmeiras se sente muito prejudicado pela eliminação na Copa do Brasil, e realmente foi, né? Porque os caras não traçaram a linha do impedimento, até agora a gente não sabe se o Caleri estava ou não impedido, provavelmente estava, né? Porque eles não quiseram traçar a linha depois, ou não divulgaram isso depois. E o Anderson Barros fez um pronunciamento após o jogo, a gente quase não ouve a voz do Anderson Barros, né, o diretor executivo de futebol. Ele é muito discreto, trabalha nos bastidores, mas veio a público se posicionar contra a arbitragem brasileira. A Leila já tinha feito isso durante a semana, numa reunião envolvendo presidentes dos clubes das séries A e B, e já tinha se manifestado, enfim, contra a arbitragem do Brasil, contra que os árbitros têm que ser punidos, enfim. Só que, gente, o que a gente está vendo aí é que cada rodada vai ter uma geladeira para uma equipe e não vai ter mais gente para apitar, né? Os caras não conseguem melhorar o procedimento, o processo. O Daronco foi mal, e não foi mal só contra o Palmeiras, tá? Porque tem um pênalti do Gomes no Mendonça. Ele foi mal no jogo, assim como o VAR. E aí deu um pênalti para compensar. Não faz sentido algum. Foi uma arbitragem muito ruim, mais uma vez, e o Palmeiras conseguiu garantir a sua vitória até o final, rumo ao título. Acho que é favoritaço. Não dá pra gente definir, né, que vai ser o campeão, porque tem muita gente boa chegando, Fluminense, Corinthians, o Galo mesmo distante, o Flamengo subindo, tem muito campeonato pela frente, tem a Libertadores que pode definir rumos diferentes, mas é fato que a arbitragem complicou de novo e mesmo assim o Palmeiras abriu uma distância significativa. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!